Olá, bom dia. Sejam bem-vindos Bom dia. à sala 1. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos à sala 1 Bom dia. desta conferência. Só gostava de confirmar se estão todos os autores dos trabalhos. Nós temos o primeiro trabalho a ser apresentado, que é Robótica Educativa na Formação Inicial de Professores. Nós temos os autores Ricardo, Jorge. Aqui. Está? Pronto. Pelo menos um. Fernando também. Eu não sei se posso interromper, Pode. havia aqui uma apresentação que é a segunda, Sim. da Ana Oliveira, e ela pediu da qual eu também sou autor, mas é ela que vai apresentar, e ela pediu para ver se podia ser a primeira, porque depois tem outro compromisso, e nós já tínhamos até falado com o pessoal do primeiro trabalho, não sei se é possível, se não. Pronto, com certeza, com certeza. Davi Oliveira, qual o seu trabalho é as rotas de expansão marítima portuguesa percorridas com a carroça? Pois eu estou a ver é que estou na sala errada. Tenho que saltar para a outra sala. Tá bem, então. Até já. Até já. Então, nós temos o Ricardo, já está. A segunda apresentação será as rotas de expansão marítima portuguesa, com a Elza e a Elizabeth. Já está, ótimo. O terceiro trabalho é Robótica Educativa, com os alunos do primeiro ciclo, com o Celestino, o Marco Bento e o Lancaster. Está aí o Celestino, pronto. E nós temos o último trabalho, que é o Pensamento Computacional no Currículo de Matemática, com o Rui Gonçalo, que já está, e a Célia Mestre. Pronto, estão os dois. Então, penso que nós já podemos começar, para não nos atrasarmos mais. Então, antes de darmos início, eu esqueci de me apresentar, eu sou a Gabriela Silva, eu sou doutoranda do Programa de Educação na Universidade do Minho e também sou informática. E durante essa sessão, que deve acontecer por 60 minutos, nós temos as apresentações, que acontecerão por 10 minutos, cada trabalho tem 10 minutos para apresentar, e no final nós podemos fazer a discussão, expor as perguntas que cada um tiver. Essa sessão está sendo gravada, depois vocês vão poder assistir na plataforma do projeto. Se quiserem, podem inserir as perguntas no chat, ou guardá-las para o final e expô-las pessoalmente. Então, podemos? Podemos começar com o primeiro trabalho, que é Robótica Educativa na Formação Inicial de Professores do primeiro ciclo, com os colegas Ricardo, José Cravino, Paulo Martins, Cecília Costa e Bernardino Lopes. Se quiserem partilhar, penso que eu tenho que... Ricardo? Ainda não tenho permissão para partilhar. Pois, já estou a... Pronto. Bom. Só uma coisa, apareceu aqui uma notificação para admitir pessoas na sala, não sei se passou o controle da sessão para mim. Não, eu posso admitir, fique tranquilo. Bom, antes de mais, bom dia, agradecemos a oportunidade de participar neste encontro e partilhar o nosso trabalho com a comunicação robótica educativa na formação inicial de professores no primeiro ciclo, o desenvolvimento de um guião de exploração para o formato de ensino remoto síncrono. Apresentamos aqui o processo de desenvolvimento do guião do aluno e guião do professor, procurando incluir no design características de um guião de exploração eficaz. As limitações impostas na altura pela pandemia, o ensino remoto síncrono, impediram a utilização de robôs físicos.
pelo que procurámos um simulador que servisse os seguintes propósitos: promover um primeiro contacto de futuros professores do primeiro ciclo com uma plataforma de robótica educativa e desconstruir a ideia de serem necessários conhecimentos avançados de programação eletrónica para utilizar uma plataforma de robótica educativa. São reconhecidas diversas potencialidades à integração da robótica educativa nos processos de ensino e de aprendizagem. Contribui para o desenvolvimento de competências de resolução de problemas, assim como de pensamento computacional. Facilita a articulação entre diversos conteúdos curriculares, permite criar condições favoráveis à ocorrência de aprendizagem colaborativa, potencia a compreensão de conceitos abstratos, proporciona contextos favoráveis à exploração de problemas do mundo real, assim como à promoção de aprendizagens significativas. Está também reconhecido que a participação em tarefas com robótica contribui positivamente para a percepção do estereótipo de género associado a disciplinas e profissões de STEM. Relativamente à percepção dos professores, estão identificados alguns obstáculos à integração da robótica educativa nas suas práticas letivas. O elevado custo de muitas das plataformas disponíveis no mercado, consideram que é um tópico desnecessário e que consome tempo vital para trabalhar conteúdos curriculares, além de que não prepara para os testes, implica um conhecimento específico muito elevado e consideram também que não existe disponível formação necessária. Consideram ainda que existe escassez de material pedagógico e didático que facilita a articulação com o currículo. Por fim, não existem diretrizes curriculares que consideram um obstáculo importante, apesar de começarem a surgir em alguns países. Partindo do contributo da pesquisa prévia, estabeleceram-se 2 objetivos principais para as tarefas dos guiões a desenvolver. Aprender como programar o robô Engine Mini para se mover em diferentes direções e aprender como programar o robô Engine Mini para que possa percorrer um circuito fechado sem colidir com os limitadores. Ao conseguirem concluir tarefas de aparente complexidade elevada, esperava-se que ocorressem modificações na sua percepção relativamente ao uso da robótica educativa nas suas futuras práticas letivas. Não se espera que os professores do primeiro ciclo tenham conhecimentos altamente especializados de eletrónica ou de mecânica, tal como não se espera que tenham conhecimentos especializados na programação, mas isso não é impeditivo para que usem uma projeção PowerPoint, por exemplo, nas suas práticas letivas. E nós aqui queremos trabalhar exatamente o mesmo princípio. Assim, projetou-se uma intervenção com características de Design-Based Research. Recorrendo ao e-learning, no formato de ensino remoto síncrono, participaram os 12 alunos inscritos na turma, mantendo-se as dietas já estabelecidas para manter e tirar proveito das rotinas de trabalho colaborativo instituídas. Optou-se pelo simulador Keio, que, entre outras vantagens, contém muitos dos blocos de programação em português, além de simular a movimentação em 3D, que consideramos que seria uma mais-valia. Para a análise de dados, foram recolhidas as produções dos alunos, assim como as gravações vídeo das sessões. O processo de design dos guiões teve início com a preparação. Foi estabelecida a metodologia de investigação com base nos objetivos, participantes, características da intervenção projetada, instrumentos de recolha de dados e operacionalização dos guiões. Procedemos ao design inicial dos guiões, estabelecendo os objetivos e formato, para de seguida se criarem as tarefas. A primeira intervenção foi antecedida de uma sessão de preparação e esclarecimentos, com foco na conectividade e consentimento informado. No final desta primeira intervenção, partindo da análise da resolução das tarefas e feedback dos alunos, entendeu ser necessário alterar algumas das indicações presentes no guião. A segunda intervenção permitiu perceber que eram necessárias modificações ao planeamento da sessão, nomeadamente na gestão do tempo e feedback proporcionado aos participantes. A análise de dados recolhidos nas 2 intervenções guiou o processo de redesign que conduziu ao guião final. Relativamente à primeira intervenção, os problemas de conexão e instalação do simulador com algumas alunas levou a alterações imprevistas na gestão das salas de trabalho das dietas. Nas tarefas iniciais, ocorreram sem problemas. As perguntas preparadas previamente para desbloquear obstáculos previstos resultaram, permitindo ganhar tempo para que o professor pudesse acompanhar o trabalho autónomo dos alunos. Foi identificada uma situação imprevista com a recolha de dados nas respostas dos alunos. No final da sessão, verificámos, através do feedback dos alunos e posterior análise das gravações, a necessidade de detalhar e simplificar a exportação de screenshots, bem como proceder a alterações nas imagens do guião para facilitar compreender os passos mecânicos de alguns dos separadores. A análise de dados e o feedback dos alunos permitiu perceber
que estes encontraram soluções diferentes para os mesmos problemas. A segunda intervenção decorreu nos mesmos moldes da anterior. O novo guião trouxe melhorias, particularmente evidentes nas alterações sobre a exportação de screenshots, uma vez que todos os alunos conseguiram apresentar respostas para as perguntas que terminaram. As indicações mais precisas acerca de aceder a opções de visualização, como text e visual feedback, provocaram melhorias nas respostas dos alunos, permitindo-nos descobrir com maior facilidade as soluções para os desafios seguintes. A análise de dados e o feedback dos alunos permitiu perceber que encontraram soluções novas para os mesmos desafios. Foi então formalizado o guião do professor, com correções ao acompanhamento sugerido das tarefas, novas alterações às imagens e atenção particular à gestão do tempo, partindo das anotações e análise dos dados recolhidos. Esta análise, no final do conjunto de intervenções, permitiu um processo de redesign de onde se espera terem resultado de guiões funcionais. O desenvolvimento e implementação foi positivo para o professor e para os alunos. Consideramos que seria produtivo pelo menos mais um ciclo de intervenção, permitindo testar os guiões, preferivelmente com outro grupo, para se poder ajustar o tempo reservado a cada uma das tarefas. Os objetivos estabelecidos consideram-se que foram atingidos, tanto para o professor como os alunos. Uma entrevista não estruturada permitiu perceber que estavam bastante surpreendidos por terem conseguido programar o robô para percorrer a pista de forma autónoma e sem colidir com os obstáculos. Os guiões resultantes consideram-se aplicáveis e adaptáveis a outros contextos. Destacamos também o contributo positivo da intervenção para a percepção de género associada à robótica educativa, uma vez que esta turma era composta quase da totalidade por alunas, tendo apenas um aluno. Por fim, está prevista a divulgação dos guiões resultantes em acesso aberto. E gostava de saber se ainda tenho um minutinho ou dois para mostrar de uma maneira assim muito resumida os guiões. Tem sim. Obrigado. Ok, era mais este. Não sei se estão a ver o meu ecrã. Estão a ver o PDF, não estão? Estamos sim. Ok, pronto. Então, nós criámos uma sequência de desafios com complexidade crescente. A ideia é que os alunos conseguissem resolvê-los de forma autónoma, com uma intervenção mínima da parte do professor. Considerávamos que era importante que, através do registro das observações que fizeram, conseguissem tirar conclusões que lhes permitem resolver os desafios seguintes. E foi nessa lógica que, primeiro, desenhámos o design, previu que descobrissem como programar movimentos simples, para de seguida tentarem perceber como é que se usavam os sensores de proximidade, para na etapa seguinte procurarem perceber como é que podem evitar uma colisão usando os dados dos sensores, para por fim descobrirem como é que podiam usar o robô, tirando partido dos dados dos sensores, para poderem percorrer a pista sem colidir com os limites laterais. Temos aqui também o tempo do professor. Nós tentámos que os alunos, quando estivessem bloqueados, usávamos sempre a linguagem que era familiar e comum, partindo sempre do nosso corpo. O nosso movimento, a maneira como nós percepcionamos se algo está quente, tiramos a mão, e a partir daí trabalhamos também aquilo que era a leitura dos sensores, o que levou a que os alunos conseguissem passar da linguagem comum para pensar na programação e depois traduzir isso para os blocos de código que permitiam a movimentação do robô. Um bocadinho. Bom. E com isto terminamos a nossa apresentação. Agradecemos a vossa atenção. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Ricardo, pela sua partilha. O Ricardo foi certinho no horário, foram 10 minutos certeiros. Então, agora podemos passar para a próxima apresentação, próximo trabalho, que é as rotas de expansão marítima portuguesa, percorrida com a caravela robô M-Boat. E nós teremos a participação da Elza e da Elizabeth. Bom dia a todos. Vou começar por apresentar então, não sei se estão a conseguir ver a partilha de ecrã.
Ainda não. Ainda não? Pronto, já está. Já está? Já sim. Obrigadíssima pelo feedback. Peço desculpa, estou aqui com um problema, já está. Ora bem, eu e a Elizabeth vimos apresentar então um projeto sobre as rotas da expansão marítima portuguesa percorridas pela caravela M-Boot. Este trabalho está dividido em contexto, objetivos, etapas e balanço. Este trabalho ocorreu numa escola da rede privada do Concelho de Lisboa no ano letivo 2018-2019, em que o ponto de partida foram os interesses dos alunos no final do terceiro ano letivo sobre História de Portugal. Participaram 2 turmas do quarto ano de escolaridade, num total de 46 alunos, distribuídos em 26 rapazes e 20 raparigas. Participaram professores titulares das 2 turmas do quarto ano de escolaridade, coadjuvados por técnicos especializados das artes visuais, da música, da educação física, da educação especial, peço desculpa, e também a minha disciplina, Tecnologias de Informação e Comunicação. A metodologia de trabalho privilegiada foi a aprendizagem em problemas mediada pela robótica e trabalho colaborativo. Tivemos como objetivos programar o robô para executar um percurso utilizando um ambiente de programação por blocos, planificar sequências de instruções que permitissem a realização de uma dada tarefa, identificar e lidar com o erro-falha, redesenhar também os projetos corrigindo os erros e as falhas identificados, apresentar o projeto desenvolvido pelo grupo de alunos e partilhá-lo com outros alunos, analisar e comentar os projetos desenvolvidos pelos pares. O nosso trabalho está dividido em 7 etapas. Vamos começar por apresentar cada uma das etapas deste percurso. Na primeira etapa, como podem ver pela imagem, os alunos estão reunidos em grupos de 4 a 5 elementos, onde tentamos sempre ter o mesmo número de raparigas dentro dos grupos. Portanto, um equilíbrio entre rapazes e raparigas. Houve, da minha parte, a introdução à atividade que iríamos fazer, e nesta segunda etapa foi feita a demonstração das diferentes partes mecânicas da constituição do robô M-Boot e também associando à sua funcionalidade e explicação da aplicação M-Block para a programação por blocos. Gostava aqui de referir que estes alunos do 4º ano já tinham bastante experiência desde o 1º ano em linguagem secretos, portanto estavam bastante familiarizados com a linguagem por programação por blocos. Nesta terceira etapa, os alunos, como podem também ver pela imagem, fazem a descoberta exploratória do robô através do controle remoto. Este controle remoto permitiu-lhes fazer o percurso da linha, do traçado de uma linha preta, sem que soubessem o código, mas não era esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que eles aprendessem o código para fazer o traçado de uma linha preta, que significaria as rotas marítimas portuguesas, escolhidas por eles. Passei também de seguida à 4ª etapa, com a explicação da função dos sensores de linha relativamente ao traçado preto e quais eram as 4 situações que podiam ocorrer e como é que se poderia fazer esta programação. Numa 5ª etapa, foi distribuído um guião de trabalho com exemplos de códigos e os alunos teriam que adaptar à realidade do problema a resolver. Portanto, experienciaram e experimentaram vários códigos até chegarem ao código
necessário para fazer a rota do robô. Numa etapa 6, como se pode ver pela imagem, temos um aluno a apresentar aos colegas, era o porta-voz daquele grupo, de como é que o código funcionava para que o robô Mbut pudesse percorrer o traçado preto do mapa. Peço desculpa, mas o meu computador, eu aqui a internet, estou num local onde a internet, a banda é muito complicada. Portanto, há momentos de latência, peço imensa desculpa. No ponto 7, na etapa 7, houve a apresentação e a avaliação dos produtos finais. Deixo-vos aqui um vídeo, onde podem ver o robô a percorrer o traçado da linha preta, em que o planisfério que está por baixo foi construído na disciplina de artes visuais. O balanço que temos a fazer deste trabalho realizado evidencia a eficácia da abordagem seguida para o incremento do papel ativo dos alunos no processo de aprendizagem, sugerindo ainda que as atividades de robótica e programação desenvolvidas, além de convergirem para a consolidação das aprendizagens essenciais das disciplinas que estiveram envolvidas, constituíram uma fonte poderosa para a aquisição das competências inscritas no perfil do aluno. Estamos perante novos desafios. Estes novos desafios prendem-se com dar a continuidade a estes trabalhos no âmbito da robótica e da programação e estendê-los a professores que possam fazer formação, desenhar este tipo de atividades, recorrendo a um referencial de competências digitais para alunos do primeiro ciclo, que nós apresentámos no dia 1 de fevereiro, sobre as competências digitais para os alunos do primeiro ciclo. Sobretudo, estarmos no domínio do criar e inovar, onde a capacidade de aplicar o pensamento computacional para gerar ideias, criar artefatos digitais e encontrar soluções para a resolução de problemas previamente identificados pelo professor. Muito obrigada. Caso que queiram mais algum esclarecimento, estejam à vontade sobre o nosso referencial de competências. Muito obrigada. Muito obrigada, Elsa, pela partilha e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Podemos dar continuidade às apresentações. O próximo trabalho a ser apresentado é o Robótica Educativa com alunos do primeiro ciclo, um trampolim no desenvolvimento da criatividade, colaboração e resolução de problemas, com os autores Celestino, Marco Bento e José Alberto. Então, Celestino, fique à vontade para partilhar. Ok, muito obrigado a todos. Eu vou iniciar então a compartilhar a minha tela. Só vos peço depois se conseguem já ver a minha tela, para confirmarem, se faz favor. Sim, já vemos. Sim, ok. Sim. Pronto, então, antes de mais nada, quero dar os bons dias às pessoas que nos acompanham, que estão a assistir a esta sessão de partilha e de troca de alguns dos trabalhos que vai sendo feito a nível do primeiro ciclo na área de robótica. Portanto, eu estou aqui para vos apresentar umas atividades, os trabalhos que vamos realizando no primeiro ciclo num colégio a nível fica no distrito de Aveiro, nomeadamente em Santa Maria da Feira, como vocês vão ver aí à frente, em que eu e os meus colegas, o Marco e o Zé Alberto, vamos realizando algum destes trabalhos. E assim sendo, desculpem, só a contextualização, o conteúdo desta comunicação, ela está dividida basicamente em 6 partes: uma introdução, uma contextualização, os objetivos, a metodologia utilizada, os resultados e depois as considerações finais do trabalho que vamos apresentando. Já como dizia Seymour Papert, já em 93, está mais que provado que a aprendizagem se torna muito mais significativa das crianças e dos alunos que nós vamos tendo diariamente quando eles se envolvem
na parte, como eu costumo dizer, meter as mãos na massa, isto é, na construção e na produção de objetos que tenham depois significado e que eles possam utilizar esses objetos na realização de determinadas atividades ou tarefas que nós vamos propondo. Claro que, como vocês conseguem ver aqui, uma imagem, e como nós dizemos, vale sempre quase 1000 palavras. Nós, desde começamos a robótica, inicialmente, nas primeiras atividades, fazendo robótica sem robôs, em que lhes vamos propondo algumas atividades de orientação e a parte de programação espacial, com instruções que eles vão substituir os robôs, já que são eles que vão ser os principais atores nesse processo, e depois então expandimos a utilização com os objetos tangíveis, nomeadamente os robôs programáveis, para as mais diversas atividades na área da matemática. A robótica educativa, como nós temos essa prestação, e como já foi dito, tanto na sessão de abertura, como agora pelos colegas, é uma área que permite, então, a exploração dos conceitos ligados à programação, ao próprio pensamento computacional, mas que esses conceitos, que até então, se calhar, podiam ser vistos de uma forma abstrata, passam a ser tangíveis. Isto é, estes conceitos deixam de estar limitados aos espaços digitais dos sistemas computacionais, dos computadores, dos tablets, do próprio telemóvel, e passam a fazer parte do ambiente real e palpável, uma vez que eles vão começar a utilizar os robôs, e esses são objetos tangíveis para as próprias crianças. Sendo assim, desculpem, a nível de contextualização do porquê da utilização da robótica na parte de fazer estas atividades transversais com as áreas de saber. É um instrumento que está à disposição dos professores, de modo a que, então, as atividades e as tarefas que são criadas e que são programadas estão relacionadas com as áreas transversais e curriculares, não só a matemática, como nós também exploramos outras áreas, nomeadamente também o português e a parte do estudo do meio, mas aqui em concreto está relacionado com a matemática. Proporcionam aos alunos, então, oportunidades de explorarem as suas criatividades e a originalidade, bem como o espírito crítico e um aspecto importantíssimo, que é o trabalho colaborativo e depois a capacidade de comunicar não só com os pares, mas também com os professores, que estão a intervir no todo este processo de ensino-aprendizagem, e eles vão construindo, fazendo este percurso no caminho da sua aprendizagem, construindo os seus próprios conhecimentos. Para além disso, permitem que sejam os alunos a desenharem, sejam eles os criadores e a construírem e programar e testar os robôs, tendo então como objetivo o tal desenvolvimento das competências que os alunos deverão ter no final da escola obrigatória ou para este século XXI. Este aprender fazendo é um aspecto importantíssimo na realização destas atividades da escola. Porquê? Porque para além de eles programarem os robôs, para além de eles verem e identificarem os problemas e tentarem encontrar as soluções que depois vão aplicar na programação, este aspecto foi importantíssimo porque eles também participaram na construção dos próprios painéis e das próprias atividades onde iam sendo realizadas as tarefas que eles tinham que realizar. Sendo assim, como objetivos na introdução da robótica educativa, nós temos o promover de um conjunto de competências computacionais para a resolução de problemas ligados à disciplina de matemática, desenvolver o espírito crítico dos alunos e desenvolver então as tais competências ligadas à comunicação e ao trabalho colaborativo, trabalhar conceitos que eles vão aprendendo nas áreas de saber, interligando-os com situações práticas, onde se são colocados problemas, onde estes alunos têm que encontrar as soluções e fomentar então o desenvolvimento do seu raciocínio lógico e da sua criatividade, e depois então o desenho e criação de projetos relacionados com a área de matemática. A nível de metodologia, nós usamos fundamentalmente duas dimensões. A aprendizagem baseada em projetos, onde este tipo de metodologia permitiu o desenvolvimento da compreensão como sendo um processo contínuo, ou seja, não sendo um acumular de partes, ou um acumular de acontecimentos, e que requer que os alunos então construam e reconstruam, porque através do erro, ou seja, da tentativa e erro,
eles são motivados a, se aquela situação ou aquela primeira solução que eles indicaram não funciona, então vamos ter que pensar numa nova solução para que a tarefa seja executada. O que permite que, a partir de novas experiências e de ideias, os conhecimentos vão sendo construídos a partir deste acumular de experiências anteriores. Outro aspecto da metodologia utilizada foi a aprendizagem através da resolução de problemas, em que levou os alunos a serem eles os autores, serem eles os criadores, capazes então de pensar de forma crítica e de utilizar mais do que uma solução para a resolução, por vezes, do mesmo problema e implementar estas soluções escolhidas e testar em tempo real e em logo esses resultados. Como vocês podem ver, temos aqui uma série de atividades que os alunos estão a realizar, e atenção que isto era feito em contexto sala de aula, com a turma, portanto toda a turma estava envolvida, dividida em pares ou em grupos, onde foram usados vários robôs programáveis e também vários painéis ligados com situações e aspectos de conteúdos da própria disciplina de matemática. Não só o cálculo, mas também a orientação espacial, a parte da direção, a contagem e outros aspectos. Sendo assim, e como resultados, nós podemos observar que os alunos, antes de procederem à programação dos robôs, tinham que então efetuar as respectivas operações e só depois, mediante esse raciocínio lógico ou esse cálculo, é que colocavam a devida programação no robô. Verificamos que todos os alunos conseguiam, tendo provado o seu conhecimento, concluir as tarefas que foram propostas através dos pares ou através dos grupos de trabalho. E um aspecto importante, que acho que é fundamental nesta parte da robótica, é serem eles os construtores, já que os painéis que nós utilizamos, em conjunto com os robôs, para ir executando estas atividades e o projeto que estivemos a implementar com eles, foram criados pelos próprios alunos. Foram eles que construíram esses painéis e que os foram sendo então, dando aso à sua criatividade e à sua originalidade. Como resultados e apresentando uma conclusão dos resultados, observamos então o desenvolvimento das competências, seja a nível do trabalho cooperativo, colaborativo e de comunicação. Eu não sei se ainda tenho um bocadinho de tempo, ainda precisava de 2, 3 minutos. Tem sim, ainda 2. Sim, pronto. Eu vou só partilhar um vídeo com vocês para vos mostrar, fazer a localização geográfica. Digam-me só, estão a ver o vídeo e ouvir? Estamos, os dois. Pronto, é só para fazer a contextualização onde estamos e onde somos.
calhar para me alongar mais, porque senão ainda tínhamos os minutos e os minutos vão contando, continuando a minha apresentação, que já perceberam, portanto, nós somos uma escola interativa, onde os alunos têm uma atividade e fazem parte integrante de todo o ambiente escolar em que participam e dinamizam uma série de atividades, inclusive estas da robótica, e sendo assim, como considerações finais, a realização das tarefas e de atividades com a utilização desta robótica educativa permitiu o aprofundamento do próprio conhecimento que os alunos têm e que vão produzindo na disciplina de matemática, com progressos visíveis, tanto no cálculo mental de operações, nomeadamente relacionada com os algoritmos da adição e da subtração, como também nas ações de contagem, nas ordens de grandeza dos números e até na própria orientação espacial e abstração espacial. Ao realizarem o trabalho colaborativo, em que este trabalho foi feito em pares ou em grupo, estes alunos desenvolveram então as valências e as competências relacionadas com diversas situações, nomeadamente os valores, os comportamentos, a partilha, o saber estar, tanto pelo respeito pelos colegas como na própria utilização dos robôs para a execução das tarefas que foram propostas e nós observamos que a utilização ou a introdução da robótica educativa como sendo um complemento ao currículo do primeiro ciclo, revelou-se como sendo uma experiência bastante rica, válida para os alunos, onde eles, ao utilizarem estes artefactos tangíveis, os próprios robôs, e associados às aprendizagens que eles vão fazendo dos conteúdos do currículo de matemática, veio melhorar as suas aprendizagens e permitir o aprofundamento dos seus conhecimentos. Temos aqui mais algumas imagens que mostram e que demonstram então a utilização dos tais artefactos, dos robôs, com os painéis que eles foram construindo e a participação ativa na execução das tarefas e o interesse, o empenho, a motivação com que elas sempre foram realizadas semana após semana. Obrigado pela vossa atenção. Desculpem se me estendi um bocadinho no tempo que tinha, mas antes de ir embora, todas as tarefas que fizermos, todo o trabalho que vamos desenvolvendo com os alunos, tenham sempre em mente que é keep it simple, ou seja, quanto mais simples forem as tarefas, quanto mais simples forem as atividades realizadas, por vezes os objetivos são mais facilmente atingíveis. Obrigado pela vossa atenção. Vou interromper então o compartilhamento. Obrigada, Celestino, pela partilha e parabéns também pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Muito obrigado. E agora podemos dar continuação, na verdade, à apresentação do último trabalho, que é o Pensamento Computacional no Currículo de Matemática, com o Rui Gonçalo e a Célia Mestre. Já podem partilhar a tela, se assim desejarem. Olá, bom dia a todos. Creio que já estão a ver a partilha. Sim, já estamos. O meu nome é Rui Gonçalo Espadeiro, eu venho do Centro de Competência TIC da Universidade de Évora. Tenho comigo a Célia Mestre, que está na Escola Superior de Educação de Setúbal, e somos ambos coautores destas novas aprendizagens essenciais da matemática para o ensino básico. E é esse o propósito da nossa apresentação. Vamos tentar ser o mais breve possível. Tínhamos aqui conversa para muito mais tempo, como podem imaginar, mas eu vou avançar muito rapidamente. E avançando muito rapidamente, eu não sei se viram a passar o slide. Passou o slide? Agora sim. Eu não vou perder tempo aqui com a contextualização do que é o pensamento computacional, mas de certa forma andamos aqui à volta de uma abordagem para resolver problemas com a ajuda do computador, podendo ou não ele estar presente em muitas das tarefas que resolvemos com os nossos alunos. Vou avançar muito rapidamente e dizer que somos adeptos desta linha de pensamento que advoga que o pensamento computacional deve ser para todos e não apenas para quem trabalha nas ciências da computação. Avançando muito rapidamente, estas são as pedras angulares que nós temos como referência para o pensamento computacional, desde logo a abstração, a decomposição, o reconhecimento de padrões e os algoritmos, ao qual nós juntamos uma quinta pedra angular, que é a depuração, que, a nosso ver, é fundamental
para o trabalho que se realiza em torno do desenvolvimento do pensamento computacional na matemática. Este é o nosso racional, já falou há pouco, o Sustino também fez uma referência a Seymour Papert. Juntamos aqui também o Resnick, a Wing, que já tínhamos visto no início, e a Marina Burse, que vamos ter connosco também no início da tarde. Este é o racional que nós temos para o trabalho que tem vindo a ser realizado em torno do pensamento computacional desde há 10 anos para cá e que culminou naquilo que estamos a apresentar aqui hoje. Temos também em crer que o pensamento computacional, tal como nós o defendemos na educação, é uma capacidade que nos permite também desenvolver muitas outras capacidades e competências. Desde logo as literacias científica, literacia das tecnologias de informação e comunicação. Temos depois aquelas competências como o pensamento crítico, a criatividade, a comunicação e a colaboração, ao qual ainda se junta, para além da curiosidade e do espírito de iniciativa, uma que nós temos muito especial, que é a persistência. Vamos avançar. Estamos em crer que o pensamento computacional deve ser integrado no currículo e deve, de certa forma, ser transversal às diferentes áreas do saber. Muito rapidamente passar pelo percurso que nós temos vindo a fazer desde há alguns anos para cá, o facto de a investigação nos dizer que o pensamento computacional está cada vez mais presente numa grande quantidade de países e há, de certa forma, uma grande diversidade de estratégias de implementação que passam desde áreas específicas, a inclusão em áreas disciplinares, extracurriculares, com a programação, sem a programação. Há muitos exemplos que nos estão presentes. De certa forma, a investigação também nos diz que deverá estar ajustado ao nível de desenvolvimento cognitivo dos alunos e deverá promover atividades e projetos que sejam, tanto quanto possível, abrangentes e interdisciplinares. Desde logo, aparece também muito associado à aprendizagem da programação e ao facto de, por esta via, promover competências que promovem a resolução de problemas, o raciocínio lógico e a criatividade. Temos a introdução do Scratch como sendo uma referência para todo este trabalho que tem vindo a ser feito de há uns anos para cá e também a sua integração em disciplinas e em áreas como as ciências, a matemática, as artes e as línguas. Há, para além disso, também intervenções com recurso à robótica, como não seria de esperar outra coisa, que têm também mostrado resultados positivos e animadores, ao qual se juntam as intervenções de computação sem computadores, vulgarmente designadas por Unplugged, que de certa forma, e falando ao nível do pré-escolar e do primeiro ciclo, fazem todo o sentido a sua existência, porque, de certa forma, também permitem promover algumas das práticas do pensamento computacional. E aí temos então alguns recursos, como já temos vindo também a ver ao longo da manhã, que passam por aqueles pequenos robôs como a Bibot ou a Bluebot, o MBot, que também já foi referido, e depois o Scratch Junior, como ambientes de programação visual. Temos também os recursos que podemos utilizar de computação sem computadores e que, de certa forma, permitirão também fazer muito do trabalho a realizar. Eu vou passar diretamente, e ainda antes de avançar, também aqui a referência que nos leva, de certa forma, a afunilar todo este caminho que nos conduziu à necessidade de integrar o pensamento computacional no currículo da matemática. Avançando, nós tivemos, de há 2 anos para cá, um projeto piloto na DGE, com a colaboração, a parceria da Associação de Professores de Matemática, o projeto Matematique, e este projeto Matematique acabou por decorrer depois com a pandemia num formato diferente do que estava previsto inicialmente. Estava previsto para ser feito presencialmente e com muitas propostas de tarefas com materiais manipuláveis e tangíveis, teve que ser redesenhado e passar para um formato totalmente online, quer a formação de formadores, quer a formação de professores que decorreu em 9 turmas. E daí depois ter sido redirecionado de uma forma completamente diferente. Apresento aqui alguns objetivos, mas iria salientar
que deste projeto o que se pode destacar é precisamente a tónica que se deu no papel que o pensamento computacional poderia ter neste casamento entre as tecnologias e a aprendizagem de matemática. E daí passar diretamente para um exemplo muito concreto, e este exemplo muito concreto que eu estou a mostrar neste momento é o exemplo de uma tarefa que foi proposta já nesta versão à distância e que, de certa forma, apela aqui não só a um trabalho que inicialmente pode não necessitar de computadores, como depois pode passar para o computador, como podem ver na segunda parte. Este é o exemplo de uma programação que pode estar menos estruturada, como está a da esquerda, e depois um pouco mais estruturada, como está a da direita. Eu não me ia alongar, porque já estou a passar o tempo que tinha ao meu dispor, apenas dizer que este exemplo concreto que foi trabalhado no projeto Matemática também faz parte das aprendizagens essenciais da matemática e é apresentado como exemplo nas ações estratégicas do professor. Está aqui um outro exemplo que está associado aqui ao teorema das 4 cores, um teorema muito famoso da matemática que ainda hoje carece de demonstração pelos métodos tradicionais, mas que de certa forma pode ser visto como o primeiro teorema ao qual foi aceite uma demonstração realizada totalmente por computador. E esta também foi uma proposta para os nossos professores, que depois levaram também para a sala de aula, aqui com o mapa de Portugal, mas depois podendo utilizar mapas até criados e desenhos criados pelos próprios alunos. Chamar aqui a atenção que neste projeto nós centramos a atenção nestas 4 práticas do pensamento computacional: a abstração, a decomposição, o reconhecimento de padrões e a depuração. E o que temos aqui ao lado não é aquilo que está disponível nas aprendizagens essenciais, mas sim algumas questões que de certa forma poderão orientar o papel do professor na dinâmica das resoluções que vão sendo propostas aos alunos, e este questionamento poderá ajudar, de certa forma, a desbloquear e a promover o desenvolvimento das práticas pelos alunos, ao qual se juntou depois a algoritmia, e há também essa informação no documento curricular. Vou passar para a minha colega, que vai então assegurar a partir daqui, e eu vou continuar a passar os slides. Obrigada, Gonçalo. Pronto, bom dia a todos. Antes de mais, de facto, esta introdução deste novo documento curricular da matemática, as novas aprendizagens essenciais, que foram homologadas em agosto de 2021, beberam tanto do projeto Matemática como deste primeiro trabalho, que foi iniciado por um grupo em 2018, coordenado pelo professor Jaime Carvalho e Silva, que pretendia fazer um conjunto de recomendações para a melhoria da aprendizagem dos alunos da matemática. E este grupo de trabalho estudou os últimos 30 anos a nível nacional das medidas que foram implementadas, daquilo que foram os seus reflexos, mas também a nível internacional, aquilo que seriam as melhores práticas no sentido de promover as aprendizagens significativas dos alunos nesta disciplina. Podes passar, Gonçalo? Portanto, e neste relatório, que foi tornado público em março de 2020, já se considerava como uma das competências-chaves no mercado de trabalho, portanto, na atualidade, o pensamento computacional. Portanto, já aqui surgia o pensamento computacional ligado à aprendizagem e à importância para a aprendizagem da matemática. Podes avançar. Pronto, era um pouco isso aqui que estávamos a destacar. Podes avançar, Gonçalo. Então, as novas aprendizagens essenciais do ensino básico, ou seja, do 1º ao 9º ano de escolaridade, que envolve crianças dos 6 aos 15 anos, mais ou menos, tem este esquema para retratar aquilo que é de facto importante aprender em matemática. E chamar-vos a atenção, colegas, que neste documento assumem-se 3 princípios bases para responder à pergunta porque devem todos os alunos aprender matemática. E o primeiro é a matemática para todos, portanto, consideramos que ninguém deve ficar excluído de uma aprendizagem significativa da matemática.
Temos depois a matemática é única, mas não é a única, o que significa que a matemática contribui a par e em relação com outras áreas do saber para a educação global e integral do indivíduo, e também que a matemática para o século XXI, ou seja, que há aqui a seleção de conteúdos e de capacidades e conhecimentos que no século XXI terão pertinência, mas que não tinham no passado e que do futuro provavelmente serão outros. Concentrando-nos agora neste esquema, e peço a vossa imaginação para olharem para ele de uma forma dinâmica. Temos aqui, ele pode ser visto como 3 camadas, e pedia-vos que olhassem para estas 3 camadas em movimento no mesmo sentido, e que elas se interrelacionassem umas com as outras. Temos ali como pano de fundo, naquela área cinzenta, capacidades e atitudes gerais, como o espírito crítico, a persistência, a colaboração, a autoconfiança e por aí fora. E estas capacidades e atitudes gerais decorrem diretamente daquilo que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Na camada central temos os clássicos temas da matemática, os números, os dados, a álgebra, a geometria e por aí fora. Na primeira camada temos então aquilo que consideramos ser as capacidades matemáticas transversais. E desformatou aqui um bocadinho aqui o nosso destaque, mas temos aqui 6 capacidades consideradas capacidades matemáticas transversais. As já clássicas, comunicação matemática, raciocínio e resolução de problemas, mas também 3 novas, como as representações matemáticas, as conexões e aqui o pensamento computacional. Ou seja, o pensamento computacional é aqui assumido como uma capacidade matemática a ser desenvolvida por todos os alunos ao longo da escolaridade, neste caso do ensino básico. Desculpa, Célia, te interromper, mas o tempo já está chegando ao fim. Sim, vou acelerar agora, obrigada. Portanto, acelerando só, Gonçalo, só dizer aqui que temos então as 5 práticas que o Gonçalo já referiu, penso que podemos avançar para dar exemplos mais concretos. E em relação ao primeiro ciclo, temos aqui os 4 primeiros anos, apresentamos para cada uma destas práticas, destas pedras angulares, exemplos concretos na coluna, terceira coluna das aprendizagens essenciais, sobre a forma como levarem a tornar práticas todas estas capacidades. Vamos avançar só para dar aqui, portanto, onde incluímos, por exemplo, linguagens tais como o Scratch, robótica e por aí fora. Só queria não deixar de vos mostrar, podes avançar, que tudo isto é contextualizado depois nos temas, de acordo com os tópicos e os subtópicos do programa. Aqui, num primeiro ano, temos, por exemplo, na geometria medida, operações com figuras no que respeita à composição e decomposição, onde apresentamos uma sugestão de construção de tetraminós, avança Gonçalo, onde explicitamente pretendemos que contribua para a promoção do pensamento computacional, mas que inclusive trabalhe também os conteúdos da matemática. Por exemplo, a construção dos tetraminós usando geoplanos físicos ou virtuais permitirá também trabalhar a questão da congruência das figuras, mas também questões relacionadas, por exemplo, com a depuração, portanto, para que os alunos possam reconhecer se têm figuras congruentes ou não. Avançando. E, para além disso, e este exemplo penso que retrata bem aquilo que pretendemos dizer no geral, podemos também pedir aos alunos que façam ditados da construção destas figuras, destes tetraminós, e aqui usar, podes avançar, e aqui usar uma linguagem mais simbólica, uma linguagem natural, que permite trabalhar estas questões relacionadas com a utilização de um conjunto de instruções e depois também, avançando, depois também poder ser aplicada, por exemplo, em Scratch. E seguindo em modo acelerado, Gonçalo, temos de avançar. Mais um exemplo dos itinerários, que eu penso que não precisamos estar aqui muito tempo, porque ele é reconhecido e já foi aqui apresentado em alguns dos trabalhos, mas, por exemplo, usar o Scratch Junior, estamos a falar ao nível de um primeiro ano,
mas para trabalhar de facto estes objetivos que têm esta intencionalidade também da aprendizagem matemática. Avançando, outra é esta ideia que me parece muito forte em relação à álgebra, que é aqui apresentada no terceiro ano, que diz respeito ao objetivo investigar, formular e justificar conjecturas sobre relações numéricas. Apresentamos este exemplo de um jogo numérico muito simples que pode ser traduzido em ambiente Scratch, mas também pode ser traduzido usando linguagem natural ou usando simbologia própria do aluno. Aquilo que consideramos é que, de facto, o trazer para estes ambientes ou esta linguagem permite consolidar e aprofundar a própria aprendizagem matemática dos conteúdos que estão a ser trabalhados. E avançando, um outro exemplo que penso que será o nosso último para terminarmos, é esta questão da algoritmia. Sabemos que no primeiro ciclo os alunos trabalham algoritmos relacionados com as 4 operações básicas, e uma das nossas propostas é que eles olhem para algoritmos alternativos. Temos aqui, por exemplo, o método egípcio e o método da gelosia, e considerem e percebam o que é que está por trás destes algoritmos, que propriedades, que relações matemáticas e que relações numéricas estão por trás destes algoritmos. Podemos terminar então, muito obrigada. Como o Gonçalo disse de início, nós continuaríamos aqui, mas sabemos que o tempo não permite. Obrigada a todos. Pedimos desculpa pelo tempo que excedeu o que estava disponibilizado, mas realmente precisaríamos de muito mais tempo para continuar a explorar com a devida atenção. É verdade, eu concordo. Muito Quando o obrigado trabalho pela é feito vossa com atenção. carinho, há muito o que falar. Muito parabéns, mesmo. muitos parabéns também a vocês. E agora nós podemos iniciar uma outra fase dessa sessão, que são as perguntas. Gostava de saber se alguém tem alguma pergunta para os trabalhos que foram apresentados. Os autores, inclusive, podem colocar seus e-mails no chat. Se alguém quiser, porventura, no futuro, fazer alguma pergunta, pode ser feita também através dos e-mails. A Maribel acabou de nos passar uma informação de que o registro de presença ele será disponibilizado logo no início da mesa redonda e depois ao final do dia, tá bem? E outra orientação também é que se alguém tiver qualquer dúvida em relação aos certificados, alteração de participação no workshop, recibos, podem entrar em contato com o e-mail do evento que eu já coloco aqui também no chat. Peço desculpas, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para os trabalhos, para os autores dos trabalhos? Olá, bom dia. Bom dia. Eu sou Elizabeth Cruz, estou aqui também na qualidade de parceira na apresentação, numa das apresentações que aqui foi feita pela Elsa, e também sou interessada no tema, nomeadamente do ponto de vista da investigação e também do currículo. E, portanto, agradeço muito a oportunidade de estar aqui convosco a partilhar e a aprender também e, ao mesmo tempo, a criar outras ideias. E então, procurando aqui ser o mais objetiva possível, eu fiquei com algumas questões, dúvidas mais relacionadas com o âmbito curricular, que é verdadeiramente a área que mais tem a ver com o trabalho que tenho desenvolvido. E, inclusivamente, aproveito para cumprimentar também o Rui, com quem, mesmo antes das aprendizagens essenciais, tive o prazer de trabalhar na pré-versão das aprendizagens essenciais para as TIC, e, portanto, procurando aqui também focalizar o pensamento no primeiro ciclo. Como sabemos, não é? Temos orientações curriculares para as TIC, definidas para o primeiro ciclo, e elas são de natureza também transversal, portanto não são obrigatórias. E, entretanto, pensando aqui do ponto de vista curricular
e este trabalho precioso que foi feito agora na matemática, não é? Fiquei aqui a pensar como é que este trabalho, do ponto de vista da coerência curricular e atendendo aos princípios da articulação, teve em consideração e como é que poderemos prever, não é? Aquilo que está definido para as TIC, propriamente para ser trabalhado de forma transversal. Eu não sei se fui muito objetiva nesta questão, mas uma vez que o Gonçalo também, creio eu, que tem um conhecimento, e a Célia, não é? Fizeram também esse estudo, e até porque o Gonçalo também foi coautor na produção das aprendizagens essenciais, portanto fiquei aqui a pensar se de facto estamos a pensar nas aprendizagens essenciais e se fará sentido mantermos as TIC com este destaque transversal, ao mesmo tempo que já temos outras disciplinas. Aliás, se me permitirem, eu vou reformular. Nós, efetivamente, temos a TIC considerada como uma componente do currículo de natureza transversal, e esta componente do currículo, portanto, consagra ou organiza-se em torno de quatro domínios, e um dos domínios, que neste momento tem a designação Criar e Inovar, toca no pensamento computacional, e portanto também não vou entrar aqui em grandes detalhes a propósito de um trabalho que nós desenvolvemos recentemente com os professores, mas temos aqui um conjunto de competências, e considerando competências como um conjunto de conhecimentos, capacidades e atitudes, que já prevêem este trabalho, possivelmente, e acredito que não com esta intencionalidade que foi trabalhada agora na matemática. Pronto, e então queria saber qual é a vossa perspectiva, não é? Ou como é que se pode aqui fazer, em termos de harmonização, algum trabalho que consiga amarrar estas pontas, digamos assim. Eu posso começar por responder. Na minha perspectiva, eles não se anulam. O facto de nós termos agora o pensamento computacional como capacidade matemática no documento curricular da matemática para o ensino básico, o que lhe vem dar é a tal intencionalidade que a Elizabeth acabou de referir. Ou seja, nós aqui pretendemos mesmo uma integração do pensamento computacional junto da atividade matemática. O que acontecia até então poderia entrar mais na atividade matemática ou não tanto. Poderia ficar um pouco... essa integração poderia ser muito superficial. Não estamos aqui com isto a dizer que as orientações curriculares para as TIC deixam de fazer sentido no primeiro ciclo, muito pelo contrário, elas continuam a fazer sentido de uma forma transversal, e quando nós falamos do primeiro ciclo não estamos a falar só de matemática, estamos a falar do português, estamos a falar do estudo do meio, estamos a falar das expressões, estamos a falar de muitas outras áreas. O que se pretendia aqui era claramente trazer o pensamento computacional para o currículo da matemática, vê-lo como muitos autores veem, como sendo algo que é próprio da matemática. A computação não é nada mais nada menos do que uma área da matemática, e trazê-lo para a exploração daquelas tarefas que muitas vezes já os próprios professores recorrem nas suas aulas, mesmo sem as lentes do pensamento computacional. E o grande desafio que se coloca agora, para além da criação de novas tarefas, já nesta perspectiva e com esta abordagem, é precisamente o reaproveitar de muitas e boas experiências que os professores já têm, e tivemos aqui o exemplo nesta sala de comunicações dessa integração e da forma como ela pode chegar à matemática. O objetivo agora é redesenhar algumas dessas tarefas por forma a que elas possam ser olhadas à luz do desenvolvimento do pensamento computacional, nomeadamente através daquelas práticas que estão bem identificadas no documento curricular. E, pelo menos no meu entender, estou em crer que a Célia concordará com isso, e toda a equipa de autores de igual modo, este é o objetivo que nós temos, precisamente para que possamos promover cada vez mais tarefas ricas e desafiantes na matemática, e que de certa forma estejam adequadas àquilo que foi um dos princípios que a Célia falou há pouco,
de uma matemática mais virada para o século XXI, não esquecendo que é uma matemática para todos, e o que nós queremos dizer com isto quer dizer que elas não deixam de ser desafiantes por serem para todos, elas são desafiantes e ao mesmo tempo permitem que os alunos com os seus ritmos distintos, uns andando de uma forma mais acelerada ou partindo um pouco mais à frente, poderão ir um pouco mais além, mas todos têm a oportunidade de aprender matemática e é isso que se pretende com este novo currículo, no qual o pensamento computacional está devidamente integrado. Eu se calhar gostaria só de acrescentar, Gonçalo, que o pensamento computacional é uma das 6 capacidades matemáticas que está neste novo documento curricular, a que nós chamamos programa, porque de facto ele tem todos os elementos do programa, apesar de ter este formato. Só acrescentar que outra capacidade que lá está é as conexões. As conexões dentro da área da matemática e as conexões fora da área da matemática. Portanto, tudo isto é perspectivado nesta interdisciplinariedade e nesta interligação entre as diferentes áreas. A intenção é dar-lhe, de facto, significado e profundidade, mas não é excluir ou pegar, portanto, a ideia mesmo de integração. Obrigada. Muito obrigada a todos. Infelizmente chegamos ao fim dessa sessão paralela. Logo mais nos encontramos na mesa redonda, que vai acontecer às 12h30. Agradeço a todos a participação, em especial dos autores que vieram partilhar seus trabalhos aqui no evento. Muito obrigado e até logo mais. Muito obrigado. Gonçalo e Célia, depois, se me permitirem, entraremos em contacto, está bem? Porque há aqui tanta coisa que acho que podemos articular e foi um prazer estar convosco. Muito obrigada. Muito obrigado. Com todos e todas. Claro. Muito obrigado. Boa tarde.